Ganhando o aspecto religioso, a doutrina espírita chamou a atenção de outras religiões e essa tornou-se a principal fonte de dificuldades enfrentadas por Allan Kardec. Assim foi finalizado o vídeo anterior desta série, que faz um estudo simplificado da doutrina espírita. Esse vídeo trará um exemplo que retrata um pouco aquelas dificuldades, além de um excelente diálogo com um padre que esclarece pontos de vista e intenções. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Esse é um canal que pretende lhes oferecer boas palavras, trazer boas energias e também pensar. A forma de ajudar o canal é se inscrever e apertar no gostei. Obrigado pela ajuda e pela contribuição em difundir boas energias. Os ensinos dos espíritos compilados no Espiritismo trazem em seu conteúdo, além de um código de boa conduta humana, alguns conceitos que ferem dogmas e tradições da Igreja Católica, a religião dominante naqueles dias. Comum, infelizmente, quando o assunto é religião, muitas medidas autoritárias de poder são tomadas por homens que se dizem representantes da fé. No tempo que surgia o Espiritismo, a Igreja Católica preocupou-se com a propagação de ideias que, na visão de alguns de seus representantes, eram uma afronta aos dogmas da Igreja e deveriam ser combatidas. Um dos acontecimentos mais conhecidos da história do Espiritismo, que demonstra as dificuldades e os ataques sofridos por Allan Kardec em razão da doutrina, é o que ficou conhecido como o Auto de Fé de Barcelona. Neste episódio, cerca de 300 livros espíritas foram queimados em praça pública a mando da Igreja Católica. Os livros haviam sido enviados por Allan Kardec e endereçados legalmente à Espanha com pagamentos de taxas na alfândega. Por ordem do bispo da cidade de Barcelona, os livros foram apreendidos pelo governo sem restituição de qualquer valor. Kardec solicitou que os livros fossem devolvidos. Ao pedido que foi feito para reexportar as obras, o governo respondeu com uma recusa assim motivada. A Igreja Católica é universal, e os livros, sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir que eles vão perverter a moral e a religião de outros países. No entanto, o que parecia uma adversidade foi uma contribuição, uma propaganda em favor da doutrina espírita, com consequências já calculadas pela falange de espíritos que trabalhavam por ela. Na Revista Espírita de novembro de 1861, onde Kardec menciona esse episódio, ele expõe duas mensagens, dentre algumas que recebeu de forma espontânea de espíritos. Citaremos uma delas. O amor da verdade deve sempre se fazer ouvir. Ela dissipa a névoa e por toda a parte brilha ao mesmo tempo. O Espiritismo chegou para ser conhecido por todos. Logo será julgado e colocado em prática. Quanto mais houver perseguições, mais depressa esta sublime doutrina chegará ao seu apogeu. Seus mais cruéis inimigos, os inimigos do Cristo e do progresso, com isso se surpreendem de maneira que ninguém ignore que Deus permite àqueles que deixaram esta terra de exílio de retornar para aqueles que amaram. Tranquilizai-vos, as fogueiras se extinguirão por si mesmas, e se os livros são lançados ao fogo, o pensamento imortal lhe sobrevive. Kardec ainda escreve na revista: graças a esse zelo imprudente, todo o mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam, em lugar de abafá-las. No livro O que é o Espiritismo, encontramos um extenso diálogo entre Allan Kardec e um padre. Vamos descrever alguns trechos que darão noções das visões de ambos e incentivará aos estudantes a leitura de todo o diálogo e do excelente livro. Permite-me, Senhor, dirigir-vos a meu turno algumas questões? Allan Kardec responde: de bom grado, Senhor, mas antes de responder-vos, creio ser útil fazer-vos conhecer
o terreno sobre o qual tenciono me colocar convosco. Primeiramente, devo declarar-vos que não procurarei, de nenhum modo, converter-vos às nossas ideias. Se desejais conhecê-las detalhadamente, as encontrareis nos livros onde elas estão expostas. Lá podereis estudá-las com vagar e estareis livre para aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e suas funestas consequências, dando provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que não creem em nada ou que duvidam, e o número deles é grande, como sabeis. Aqueles que têm uma fé religiosa e aos quais essa fé basta, dele não têm necessidade. Aquele que diz: eu creio na autoridade da Igreja e me atenho ao que ela ensina, sem nada procurar além dela, o Espiritismo responde que ele não se impõe a ninguém e não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. O Espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância se ele não a respeitasse. Aos seus olhos, toda crença, quando sincera e não conduz o seu próximo ao erro, é respeitável, mesmo que ela fosse errônea. Se alguém tiver sua consciência empenhada em crer, por exemplo, que o sol que gira, nós lhe diremos: crede se isso vos satisfaz, porque não impedirá a terra de girar. Mas da mesma forma que não procuramos violentar vossa consciência, não procurai violentar a dos outros. Se de uma crença inocente em si mesma fazeis um instrumento de perseguição, ela torna-se nociva e pode ser combatida. Tal é, Senhor Padre, a linha de conduta que tive com os ministros de diversos cultos que a mim se dirigiram. Quando me questionaram sobre alguns pontos da doutrina, lhes dei as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas com os quais o Espiritismo não tem preocupações, cada um estando livre em sua apreciação. Mas jamais fui procurá-los no desejo de abalar sua fé mediante uma pressão qualquer. Aquele que vem a nós como um irmão, como tal o acolheremos. Aquele que nos recusa, nós o deixaremos em paz. É o conselho que não cesso de dar aos espíritas, porque nunca aprovei aqueles que se atribuem a missão de converter o clero. Sempre lhes disse: semeai no campo dos incrédulos, porque lá está uma ampla colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como eu disse, ele respeita a liberdade de consciência e sabe que toda crença imposta é superficial e não dá senão as aparências da fé. Mas não a fé sincera. Eles expõem seus princípios aos olhos de todos, de maneira a que cada um possa formar sua opinião com conhecimento de causa. Aqueles que o aceitam, padres ou laicos, o fazem livremente e porque os acham racionais, mas não nos zangamos de nenhum modo com aqueles que não são da nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, temos a consciência tranquila de não tê-la provocado. O padre questiona: se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê dever condenar, contestar-lhe o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro? De forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor. Mas lede a maioria dos escritos emanados dos seus membros, ou publicados em nome da religião, os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria e a calúnia extravasar de todas as partes,
e os princípios da doutrina sempre indigna e maldosamente deturpados. O padre comenta: não discordais, entretanto, que o Espiritismo não está, sobre todos os pontos, de acordo com a religião. Allan Kardec responde: todas as religiões dirão a mesma coisa. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade e da imortalidade, das penas e das recompensas futuras, do livre arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um neste mundo não está senão para si e não deve pensar senão em si, ele seria não somente contrário à religião católica, mas a todas as religiões do mundo. Isso seria a negação de todas as leis morais, bases das sociedades humanas. Longe disso, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado e punido segundo o bem ou o mal que fez. Eles colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica, e esta regra sublime ensinada pelo Cristo: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não estão aí os fundamentos da religião? Eles fazem mais. Nos ensinam nos mistérios da vida futura, que para nós não é mais uma abstração, mas uma realidade. Porque são aqueles mesmos que conhecemos que vêm nos descrever suas situações, nos dizer como e por que eles sofrem ou são felizes. Que há nisso de antirreligioso? Essa certeza do futuro, de reencontro com aqueles que amamos, não é uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual, que é nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrestre, não é própria para elevar nossa alma e nos encorajar ao bem? Novo questionamento do padre. Pois bem, que dizem os espíritos superiores com respeito à religião? Os bons devem nos aconselhar, nos guiar. Suponham que eu não tenha nenhuma religião e queira uma. Se eu lhes perguntar: me aconselhais que me torne católico, protestante, anglicano, judeu, maometiano ou mormon? Que responderão eles? A resposta de Kardec: os espíritos superiores não se preocupam com questões de detalhes. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo. Ele não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões, pois, é aquela que não ensina senão conforme a bondade e a justiça de Deus. Que dá de Deus uma ideia mais ampla, mais sublime, e não o rebaixa emprestando-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a se amarem todos como irmãos. Que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não pode se contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade. Aquela que tende a combater melhor o egoísmo e a lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens. Aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer. Ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. Vede, julgai e escolhi. O diálogo prossegue em maiores minúcias. Aconselho aos interessados a leitura completa. O vídeo fica por aqui, mas não saiam antes de deixarem o gostei, se inscreverem. Essa é a maneira de ajudar o canal e divulgar boas palavras. Agradeço muito a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.